Boa noite, meu amigo, minha amiga. Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Você que já está conosco, conectado em mais esta transmissão ao vivo do nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Hoje, este culto é o culto 12º, em que nós transmitimos aos domingos aqui do templo. Mas nós louvamos a Deus porque o Senhor tem nos dado essa ferramenta, a possibilidade de, mesmo em meio a essa pandemia, estar conectado com você. Os abraços, os apertos de mãos que não podemos dar, eles nos inspiram por meio de uma lente de um celular, a saber que em casa você está adorando ao Senhor e que muito em breve nós vamos ter boas notícias e nós vamos voltar a congregar, a estarmos juntos, a podermos nos abraçar e quem sabe até mesmo trocar os ósculos santos, conforme diz a palavra do Senhor. Mas enquanto esse dia não chega, que o nosso coração aguarde com expectativa, com alegria, o desejo de estar novamente na casa do Senhor, de voltar a sentar nos bancos da casa do Senhor, de poder adorar junto com os seus filhos na congregação dos santos pecadores do Senhor. Mas enquanto isso não acontece, quero agradecer a cada um de vocês, porque há pessoas que no momento que a gente liga o nosso celular e começa a transmissão, já estão aguardando esse momento com ansiedade. Automaticamente eles entram e já estão conosco. E eu sei que esse desejo de estar na live vai ser transportada e transferida para o desejo de estar no culto público, quando o Senhor nos permitir assim voltar a estarmos congregando. E eu quero agradecer a Deus, porque é você que está aí do outro lado, é você, igreja do Senhor, pessoas que não apenas fazem parte do rol de membro físico desta igreja, mas você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que por vezes nem mesmo nos encontramos durante esse ano, mas aqui não, aqui a gente sempre se encontra, sempre estamos nos encontrando por meio dessas transmissões. E é você que faz com que a nossa média de visualizações, por exemplo, dos nossos cultos, chegue em 500 visualizações em cada culto. Graças a você. E eu quero convidar você mais uma vez para estar comigo. E como sempre fazemos, nós vamos iniciar esse momento confessando a Deus os nossos pecados. Sim, queridos. Precisamos fazer isso, confessar ao Senhor a nossa culpa. E eu quero ler com você o que está escrito no livro do profeta Isaías. Apenas 2 versos do capítulo de número 59. Isaías 59. O texto nos diz: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdos seus ouvidos para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que não vos ouça. Sabe, queridos, só tem uma coisa capaz de romper, só uma coisa capaz de interferir na comunhão de cada um de nós com Deus, e isto é o pecado. E é por isso que nós não queremos de maneira nenhuma iniciar esse culto sem confessar a Deus os nossos pecados, porque da mesma sorte em que o pecado rompe com a comunhão entre nós e o nosso Deus, a confissão de pecados, ela nos liga ao Senhor. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, encontra misericórdia. Então esse é o momento de nós agora confessarmos a Deus os nossos pecados, sermos religados ao coração do Pai por meio do sacrifício de Cristo, e aí poder adorá-lo na beleza da sua santidade. Então quero convidar você a fechar os seus olhos e com o nosso coração quebrantado nos lançarmos no altar do Senhor em confissão de pecados. Fale com Deus agora. Confesse o seu pecado ao Senhor.
Deus de graça, Tu és o Deus de misericórdia, és longânimo, és paciente, mas também és justo. E porque Tu és justo, Senhor, e pune o pecado, nós estamos agora diante do Senhor pedindo perdão. Perdão porque nós reconhecemos a nossa fragilidade. Reconhecemos, ó Deus, a nossa culpa, os nossos pecados, e agora apresentamos cada um deles diante do Teu altar. Pedimos perdão pelos nossos pensamentos, pedimos perdão pelas nossas palavras, por nossas atitudes e também por nossas omissões. Deus, derrama nessa noite o Teu sangue carmesim, que por meio do Teu Espírito Santo seja aspergido sobre nós o Teu sangue, Pai, o único que tem poder de purificar, de limpar, de arrancar as sequelas que o pecado deixou em nossas vidas. E somos gratos, porque por meio da cruz, o Cordeiro Santo de Deus, o Teu Filho Jesus Cristo, foi imolado. E foi, ó Deus, imolado para que por meio do derramamento do Seu sangue houvesse remissão de pecados. E aqui estamos nós, pecadores sim, mas redimidos pelo Teu sangue e tendo acesso livre ao lugar santo dos santos, até a Tua presença. E é porque o Senhor nos perdoou que nessa noite entregamos a Ti o nosso melhor, entregamos a Ti a nossa adoração. Toma, Senhor, recebe, Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, agora sim, perdoados estamos dos nossos pecados e podemos cultuar ao Senhor na beleza da Sua santidade. E mais uma vez quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui com meus irmãos, que mesmo em meio a essa pandemia, mais uma vez estão aqui para louvar o Senhor. Então, meu amigo Gustavo Batera, maestro Robson e maestro Arthur estarão agora juntamente com a nossa irmã Larissa e com cada um de nós aqui, vocês aí em casa, louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus. Que Deus nos abençoe, Lara. Amém, queridos. E vamos começar louvando o nome do nosso Deus, que é o único que é digno de ser adorado, exaltado e engrandecido. Jesus, Salvador.
continuar louvando ao nome do Senhor, porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Eu saúdo amados e os amados na paz do Senhor. Grande alegria de estarmos aqui mais uma vez na presença do Senhor para celebrar ao nosso Deus. Mas, irmãos, eu gostaria que vocês abrissem a palavra do Senhor no Salmo 145, porque ele lá fala da bondade, da grandeza e da providência do nosso Deus. Salmo 145. Nós vamos ler algum versículo desse salmo, que diz assim: Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei, e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. 6. Falar-se-ão do poder dos teus feitos tremendo, e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória da tua muita bondade, e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeia todas as suas obras. Agora vamos pular para o versículo 13. O teu reino é o de todos os séculos,
e o teu domínio subsiste por todas as gerações. Versículo 18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. E para a gente encerrar, eu gostaria que todos lessem o versículo 21. Diz assim: profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome, para todo sempre. Amém? Que Deus abençoe com esta palavra. Amém? Amém, queridos. E vamos dar continuidade ao nosso momento de louvor. Vamos cantar uma canção agora que ela é bem antiga, né? Mas ela retrata muito bem a nossa condição como pecadores, né? E o nosso coração, né? Que não tem nada de bom, na verdade, que provenha da gente, né? Da nossa natureza humana. Mas que nós possamos nessa noite pedir que o Senhor nos dê um coração semelhante ao dele. Amém. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas o desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer.
Dai-me, Senhor, um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. Eu acho que este deve ser o pedido de todos nós, pedir ao Senhor um coração disposto a obedecer a sua voz, um coração disposto a perdoar como o Senhor perdoa. Então, estamos aqui nessa noite para celebrar a vida, agradecer ao Senhor pelo dom da vida. E neste momento nós temos motivos de agradecimento a Deus, e este culto está sendo oferecido em gratidão a Deus, porque alguns nossos irmãos, esta semana, estarão comemorando mais um ano de vida, e nós estamos muito felizes, e este culto está sendo oferecido em ações de graças, pela família da nossa irmã Toinha, isso, nossas irmãs Maria Duarte, juntamente com toda a sua casa, com sua família, que já estão ali, né, sempre ligadinhos, e o principal deles que não perde uma live é Caléu, né, Caléu? Então um cheiro aí para Caléu, para meus diáconos Marcos, para meu diácono Ricardo, não é? E suas respectivas famílias. Então essa família de Maria Duarte, de Aninha, estão todas elas gratas ao Senhor, porque a nossa irmã Toinha comemorou mais um ano de vida no último dia 6, quando passasse a pandemia, o que nós vamos ter de abraço para dar, hein? Então minha irmã Toinha, Deus abençoe sua vida. Mas hoje, dia 7, agora mesmo, nesse exato momento, nós temos o privilégio de poder estar celebrando a vida da nossa irmã Jaciane. Deus te abençoe, Jace. Jace é líder, juntamente com Sandra, minha esposa, do ministério, né, infantil da nossa igreja. E ela está celebrando esse dia, mais um ano de vida. Então Cezinha e toda a família da nossa irmã Jaciane estão gratas a Deus, e nós também, celebrando ao Senhor, com muita alegria pela vida da nossa irmã Jaciane, dia 7. Mas interessante que também nós temos uma irmã que não é membro físico desta igreja, ou seja, não está no hall de membro desta igreja, mas ela é parte desta igreja. Por quê? Porque ela é a nossa amiga virtual agora, mas já esteve tantas vezes aqui conosco, principalmente nesses períodos, né, de aniversário. Tivemos a oportunidade de celebrar aqui com ela o aniversário dela, que é a nossa irmã Edilene, mais conhecida como Edilene de Joberildo. Edilene, beijo para você, para Joberildo, feliz aniversário, está aniversariando hoje. Agradeço a Deus, receba também a nossa gratidão, em nome de Jesus. Agora no dia 11, meu maestro Robson, dia 11, marca aí na agenda, irmãos, o aniversário da nossa irmã Delis, esposa do nosso diácono Elcinho, que eu sei que estão em casa nos assistindo. Elson, Delis, que Deus abençoe a vida de vocês, e hoje especialmente Delis, que Deus abençoe a sua vida, Deus derrame graça sobre a sua vida. Nós estamos muito felizes em poder celebrar mais um ano de vida que Deus lhe concede. E como eu costumo chamar você, minha galega abençoada, que a bênção de Deus esteja sobre tua casa, meu amor. E também no dia 11/6, no mesmo dia que Delis, nós temos outra pessoa especialíssima para nós, amigo do peito, amigo de todas as horas, já fez parte desta igreja como membro, ele e a sua esposa, mas continua como membro. Eles não saíram, não pediram transferência, também não dei, estão morando em Campina Grande como sempre, que é o nosso amado irmão Kleber Cavalcante Medeiros. Kleber é filho do casal Socorro e Amaral, que nós tanto amamos, é irmão de Kleber, e sabe, essa família tem sido uma bênção para nós. Essa família tem nos abençoado sempre, instrumento de bênção para esta igreja. Então, negão, assim como eu lhe chamo carinhosamente, você é uma bênção. Você recebeu duas graças, a graça de ser salvo em Cristo Jesus, e Deus é tão bom para tu que deu caris, que também é graça no grego, não é, meu velho? Então tu está na bênção aí, Deus te abençoe. Meu abraço também a Caio, irmão do nosso irmão Kleber. Caio, tem sido uma bênção para nós. Caio, que Deus abençoe tua vida, abençoe essa família, tá bom? Então são esses os aniversariantes da semana, aos quais nós vamos orar por eles daqui a alguns minutos. Mas eu quero, antes de orar pelos nossos irmãos, dar boa notícia, principalmente para as mulheres samaritanas, viu?
mulheres samaritanas. Você que é mulher samaritana, se tiver alguma mulher samaritana aí, eu quero que você tiver aí, dê um joinha, diga assim: eu sou mulher samaritana. Coloque aí, para eu saber quantas mulheres samaritanas tem aí. Vá colocando aí na descrição: eu sou mulher samaritana, porque eu quero que você esteja conectado. Você que é mulher da nossa igreja, você não pode ficar de fora. Lembre-se, nós temos uma atividade especial para você, porque durante esse mês nós vamos ter uma atividade especial. Essa atividade das mulheres samaritanas é chamada Mulheres Rendidas aos Pés de Jesus. Mulheres rendidas aos pés de Jesus. E como é que nós vamos fazer isso? Por meio do Google Meet, nós estaremos lançando o convite para as mulheres samaritanas. Esse evento é para você, mulher samaritana, porque nós vamos estar trabalhando 3 etapas das mulheres rendidas aos pés do Senhor. Mulheres, elas estarão rendidas aos pés do Senhor em oração, no dia 16/6 às 19h30. Estarão rendidas aos pés do Senhor em fé, no dia 22/6, 19h30. E também estarão rendidas em perdão, no dia 29/6 às 19h30. Ou seja, 16/6, 22/6 e 29/6 são terças-feiras, às 19h30. Nós estaremos trabalhando essas 3 temáticas: as mulheres rendidas aos pés do Senhor, em oração, em fé, em perdão. Quando terminarmos o nosso culto, nós vamos lançar no grupo das mulheres samaritanas, nas nossas redes sociais, um chamamento para esses dias, para que você não esqueça. Mas também nós temos uma outra programação. Nós temos nos preocupado, inclusive o presbítero Robson, que está aqui, né, tem feito aí um novo calendário que nós vamos estar divulgando para você, de atividades virtuais. Porque nós temos a nossa atividade física na igreja, mas devido a essa pandemia nós não podemos deixar de realizar os eventos. Se não podemos fazer na igreja ou em qualquer outro espaço físico, vamos fazer por meio das redes sociais. Então, por exemplo, eu falei aqui das mulheres, 3 ministrações sobre as mulheres rendidas aos pés do Senhor. Mas não somente isso, próxima quinta-feira, dia 11, às 18h30, também por meio do Google Meet, nós vamos ter um evento para os nossos teens, os teens da nossa igreja, os pré-adolescentes da nossa igreja, os adolescentes da nossa igreja. Eles terão uma atividade nesse dia 11. Então veja, é você, pai, que vai incentivar o seu filho, incentivar a sua filha nesse dia. Anote aí, dia 11, nesse dia aqui, você vai estar nessa quinta-feira conectando com o seu filho. Por quê? Porque nós vamos trabalhar uma temática, e a temática será: te encontrei na live. Esse é o tema daquilo que nós vamos trabalhar com a missionária Deise Oliveira. Missionária Deise Oliveira, ela vai estar ministrando esta palavra para nós, com brincadeiras, com dinâmicas, tudo aquilo que nós fazemos no tempo físico, nesse templo, você vai fazer em casa. Então marque esse dia, nós vamos estar tendo essa atividade, tá bom? Esses são os avisos de hoje, e eu quero pedir a você agora que nós possamos orar pela vida desses irmãos que estão agora aniversariando e oferecendo a Deus esse culto em ações de graças. Nós vamos oferecer a Deus pela vida de Toinha, pela vida de Jaciane, pela vida de Delis, pela vida de Kleber, e vamos pedir ao Senhor pela vida de Edilene. Vamos orar. Senhor, Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus de bondade, Senhor da vida. Que bom celebrar nesse momento vida. E nós estamos aqui oferecendo a Ti gratidão pela vida da nossa irmã Toinha, e pedir a Tua bênção sobre a vida dela. Que a bênção seja estendida a toda a sua descendência. Essa mulher forte, mulher guerreira, que não se deixa abater, que é exemplo para muitos jovens, apesar da sua idade. A gente pode olhar e ver o seu sorriso sempre farto, a sua vontade de viver, a sua alegria mesmo em meio às lutas. Então que Tu abençoe a vida de Toinha com muita saúde, sustenta ela nesses dias difíceis, guarda ela, livra ela de todo o mal. Te pedimos a Tua bênção sobre Jaciane, que ela continue sendo bênção para o ministério infantil da nossa igreja. Ó Deus, que o Senhor abençoe todo o amor, todo o zelo, e retribua todo o carinho que ela tem tido por nossas crianças. Que o lar de Jaciane e de César seja alcançados agora por Tua graça. Que os seus filhos, ó Deus, Julinha, ó Deus, e não somente Júlia, mas Biel, também sejam, ó Deus, alcançados por essa graça, e cresçam na graça do conhecimento de Deus, se tornando um homem e uma mulher
totalmente, ó Deus, rendida aos teus pés e servos do Deus Altíssimo. Te pedimos em favor da vida de Delis, que o Senhor visita a vida de Delis agora, toda a sua casa, juntamente com o nosso diácono Elcio, com seus filhos, que neste dia a tua mão esteja estendida, Deus, e que no dia 11 aquela família esteja unida, louvando o teu nome, assim como nós já fazemos hoje, em gratidão por mais um ano de vida que tu concede a Delis. Cuida dela, supra as suas necessidades, abençoa a tua filha, livra ela do mal em nome de Jesus. E também entregamos em tuas mãos a vida de Kleber. Deus abençoa ele, abençoa Caris, abençoa a sua filha, abençoa, meu Deus, aquela família, que o teu filho seja bem sucedido em todos, ó Deus, os seus trabalhos, que o Senhor derrame graça, dê sabedoria, discernimento a ele, para que ele possa fazer, ó Deus, conforme a tua vontade, e assim seja bem sucedido em tudo que ele venha fazer. E junto com ele nós pedimos a tua bênção sobre a vida de Edilene e de Gilberildo, esse casal tão amado, esses irmãos tão queridos, que neste dia a tua mão esteja estendida. Sabemos que é festa hoje na casa dos teus filhos, mas a festa também em nossos corações, pelo privilégio de tê-los como irmãos em Cristo. Então abençoa todos estes que nós falamos, e pedimos a tua bênção sobre esses dois eventos que vamos realizar, que o teu povo seja despertado a buscar a tua presença, porque o Senhor tem nos dado condição de estarmos conectados por meio do teu Espírito Santo, um ao outro. Eu te peço tudo isso em nome de Cristo Jesus, amém. Agora, quero pedir a você que nesse momento, você chame a sua família, chame os seus filhos, traga o seu cônjuge, para junto do seu celular, para junto da sua TV, ou para junto do seu notebook ou computador, aonde você estiver vendo essa live, porque nós vamos preparar o nosso coração. Deus tem uma palavra para você nessa noite. Deixe Deus ministrar sobre a tua vida. Enquanto isso, vamos ouvir mais um cântico, em que esse cântico prepara o teu coração para tudo que Deus tem para nos ministrar nessa noite. Queridos, vamos preparar o nosso coração para que possamos estar ouvindo a palavra do Senhor. E se a gente fizer uma pequena análise da nossa vida, nossa trajetória, a gente vê que a gente tem muitas alegrias, mas a gente também tem muitas batalhas, né? Muitas lutas. E tem uma canção do João Alexandre que chama Tapeceiro, e num refrão ele fala assim: minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas, que fazem contrastes no meio das cores nubladas e tristes. Então, nesses momentos de cores nubladas e tristes, que o nosso coração ele possa encontrar descanso no Senhor, porque só Ele que pode nos dar a paz que excede todo o entendimento e nos fazer com que possamos passar por determinados momentos difíceis, mas crendo e confiando que tudo vai dar certo, né? E quem olha de fora às vezes não compreende, porque a gente passa por lutas, mas a gente não se desespera, a gente não joga tudo pro ar e desiste, né? Porque nós cremos num Deus que faz o impossível e que Ele nos consola e Ele nos sustenta e Ele segura sempre pelas nossas mãos. Que nós possamos preparar o nosso coração para ouvir a palavra do Senhor. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta
preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor. No teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Oh, 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 aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz.
Uma boa noite a todos, a paz do Senhor, amém. Vamos colocar a vida do nosso reverendo pastor Ivan nas mãos do Senhor, ele como canal da mensagem do Evangelho aos nossos corações nesta noite. Vocês em suas casas, fechem seus olhos, ergam suas mãos para a vida do nosso pastor Ivan. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, nesta noite, ó Pai, nós colocamos a vida do Teu servo em Tuas mãos. Servo, ó Pai, instrumento, vaso em Tuas mãos. Pai, a palavra que Tu colocaste em seu coração nesta noite, ó Pai, ela vai ser transmitida, ó Pai, às nossas vidas. Prepara as nossas mentes, prepara os nossos corações, ó Pai. Tira todo o empecilho, ó Pai, que possamos estar conectados no Evangelho da Graça. E por isso já Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida neste momento, sobre a tua casa, sobre a tua família. Agradeço a Deus por mais esse privilégio de poder estar aqui, com esse número reduzido de irmãos, apenas aqueles que estão fazendo louvor, mas tenho certeza, e já estive acompanhando em alguns momentos, que os meus amigos estão aí. Eu não vou mandar um abraço para aqueles que estão ao vivo, porque eu vou esquecer com certeza alguém, mas eu quero mandar o meu abraço para você, agradecer a você por estar fazendo conosco esse feedback, conversando aí, e eu quero que você agora compartilhe esse momento, que é o momento da palavra de Deus. Vamos ministrar o teu coração, e eu quero pedir a você que está em casa, pegue sua Bíblia, e abra na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 2, aqui também os nossos irmãos vão estar procurando aqui agora para nós, e fazendo essa leitura juntamente conosco. O texto base da nossa mensagem é o capítulo 2, a partir do verso 2, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, tá bom? E nós vamos trazer uma mensagem, se você me acompanha nas redes sociais, sabe? Nós falamos um pouquinho na chamada para essa mensagem sobre poder. Quero falar sobre poder, mas eu quero falar sobre o poder que se aperfeiçoa na fraqueza. É sobre este poder que eu quero falar. Então, se você já abriu a sua Bíblia, ou já clicou aí na sua Bíblia no computador, na sua Bíblia digital, vamos fazer a leitura do capítulo 2, da primeira carta aos Coríntios, a partir do verso 2. Porque nada, diz Paulo, me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Verso 3. E eu estive convosco em minha fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha linguagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder no Espírito Santo. Na Nova Versão Transformadora, eu quero ler esse verso 4, que ele nos diz o seguinte, veja como fica lindo essa tradução. Minha mensagem, diz Paulo, e a minha pregação foram muito simples. Em vez de usar argumentos persuasivos e astutos, me firmei no poder do Espírito. Verso 5. Para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Feche os seus olhos. Pai, mais uma vez, pedimos ao Senhor que o nosso coração seja terra fértil. E nessa noite, a semente do Evangelho, do verdadeiro Evangelho, venha germinar, produzir bênção, paz, certeza da nossa salvação. Eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom,
Nessa noite nós nos propomos a trabalhar sobre poder, e eu creio que nada melhor para nós do que começarmos definindo o que é poder. Poder. A definição de poder, desta palavra que tem a sua origem no latim, nós podemos dizer que ela é a capacidade de deliberar arbitrariamente. Ela é também a capacidade de agir, de mandar, e também, dependendo do contexto, irmãos, essa palavra significa a faculdade de exercer autoridade, soberania ou império. Isto é poder. Interessante, né? A gente olha para uma palavra tão pequena, apenas 5 letras, mas que todos querem ter poder. Poder tem como uma relação direta, irmãos, a capacidade de se realizar algo, ou aquilo que se pode, ou aquilo que se tem um poder de realizar ou de fazer. Interessante que alguém vai dizer que querer não é poder. Eu posso querer muitas coisas, eu posso querer até o poder, mas só eu querer, só eu desejar, não vai dizer que eu tenha poder. Eu quero citar uma frase de Carl Jung. Carl Jung, ele disse que, e só para dizer que é Carl Jung, para isso ficar mais, digamos assim, a frase falar mais e dar mais efeito, ele é um psiquiatra, não é? Ele é um psicoterapeuta suíço, e foi ele que fundou a psicologia analítica. Então, ele sabe do que está falando sobre mente, desejos de poder. E ele disse uma coisa interessante, ele disse: onde o amor impera, não há desejo de poder. Aonde o amor impera, não há desejo de poder. E onde o poder predomina, a falta de amor. E isso acontece, segundo Carl Jung, porque um é a sombra do outro. Poder e amor. Tácito, interessante que Tácito, que foi um senador, historiador romano, Tácito disse que a ambição de poder é a mais forte de todas as paixões. Então nós vemos aqui um homem que é um psiquiatra, aquele que fundou a psicologia analítica, falando sobre o poder e o amor, dizendo que um é sombra para o outro, ou seja, que os dois não caminham junto, porque onde um está, o outro não está. E nós vemos Tácito, um senador, historiador romano, que vai dizer que o poder é a ambição mais forte de todas. Todos querem ter poder. E interessante que isto cai como uma luva para nós, nos tempos em que nós vivemos. Por quê, queridos? Porque isso você pode entender e concordar comigo. Nós vivemos em uma sociedade que adora o poder. A sociedade, e principalmente esta sociedade, ela adora o poder. E foi precisamente nesta área da busca desenfreada do poder, associada à cobiça, associada à ambição, que o homem caiu lá no Jardim do Éden por meio de Adão. Porque o pecado lá no Jardim do Éden foi ser semelhante a Deus, era ter os mesmos conhecimentos, era ter o poder de Deus ao comer daquele fruto. Foi essa a proposta da serpente. Se você comer, você vai conhecer, ter a mente, ter o poder de Deus. Interessante que quando nós falamos sobre poder, essa busca pelo poder está em todos os lugares, está enraizado no nosso contexto. A busca pelo poder está na política, a busca pelo poder está nos negócios, a busca pelo poder está na vida social de cada um de nós, a busca pelo poder está na vida profissional. E por que não dizer, queridos, que ela está em todas as áreas que nós conhecemos. Sempre alguém galgando e querendo buscar poder, poder, poder. Por mais triste que pareça, essa busca desenfreada pelo poder está também, irmãos, nas nossas denominações eclesiásticas. Existem
E existe, na verdade, uma sede pelo poder que chega até os púlpitos. E agora, quando chega no púlpito, é um lugar extremamente perigoso para quem quer poder, para quem quer fama, para quem quer holofote. Púlpito do Senhor não é lugar para poder, não é lugar para holofote, sabe, irmãos? E não é lugar para o ego humano, mas infelizmente tem chegado. E eu mostro isso para você. E você sabe que, por exemplo, alguns pregadores querem ter o maior templo, inclusive já tem o maior templo, já foi construído o maior templo para mostrar poder. Mas o outro não quer ficar atrás, né? Acha que um grande templo, que seja réplica do templo de Salomão, não é nada comparado a uma grande cidade, uma cidade mundial. Aí quero construir uma cidade. E o que acontece, queridos, é que neste afã de poder, esses homens, essas instituições, elas negociam princípios bíblicos que jamais poderiam e nem devem ser negociados. Pelo afã do poder, são negociados doutrinas que jamais Cristo abriu mão e que nenhum homem cristão deveria abrir mão. Mas em busca do poder, isso aí vai pelos ralos. Eu quero trazer um pensamento aqui interessante de um dramaturgo grego, Sófocles. Sófocles, ele disse: o poder revela o homem. Alguém já disse: quer conhecer o homem, dê a ele o quê? Fama e poder. Quer conhecer quem é o homem? Dê a ele fama e poder. E Sófocles, ele vai dizer justamente isso: o poder revela o homem. Não é Sócrates, viu, irmão? Você sabe que o pastor falou Sócrates? Não, é Sófocles, um grande dramaturgo grego, especialista na área da dramatologia grega. Então, queridos, por outro lado, existe uma busca por poder espiritual entre os crentes. A gente vê muitos crentes dizendo assim: vamos buscar o poder. Eu já fui convidado, eu sei que você foi convidado a subir um monte em busca do poder. Foi ou não foi? Vamos buscar o poder, vamos subir ao monte em busca do poder. Há também, meu presbítero Robson e irmãos que aqui estão, você que está em casa, esse desejo, esse afã de um desejo por poder espiritual. Agora, deixa eu me fazer uma pergunta: por que nós queremos poder espiritual? Será que de fato nós o buscamos realmente, esse poder espiritual, para sermos testemunhas e vivermos em santidade e humildade? Será que eu quero esse poder para dizer: quanto mais poder eu tenho de Deus, mais eu quero estar aos pés do Senhor? Esse poder vai me fazer reduzir ao pó. Será que é para isso? Ou essa busca pelo poder cristão no meio das igrejas reflete, na verdade, um desejo egoísta de nos exaltar, de estarmos um pedestal acima das outras pessoas? Será que a busca desse desejo não reflete, talvez, ou melhor, desse poder não reflete em nós o desejo de querer impressionar, de querer influenciar, ou até mesmo manipular os outros? Eu vou dizer a você por quê. Quem aqui já não ouviu essa frase? Não toque no ungido do Senhor. Essa frase a gente escuta diariamente. Não toque no ungido do Senhor. Quem foi que nunca escutou algo parecido, irmãos? É comum nós ouvirmos expressões como: não toqueis nos meus ungidos, ou não toques no ungido do Senhor, e isso sendo utilizado por pessoas como um tipo de aviso intimidador. Não toque em mim, eu tenho poder. Não toque. Eita, Senhor, infelizmente muitos líderes evangélicos, queridos, eles usam tais frases com o objetivo de amedrontar os membros de suas igrejas. Eles usam essas frases: não toqueis no ungido do Senhor, para encobrir por vezes uma vida cristã reprovável e uma teologia totalmente contrária às verdades das Escrituras. Então eles soltam as suas heresias, vivem as suas vidas, totalmente fora do contexto cristão. E para que eles não sejam apontados, para que o pecado não seja exposto, para que de fato, queridos, eles possam viver as suas vidas dúbias,
Eles amedrontam dizendo: eu sou ungido do Senhor, não toque no ungido do Senhor. Sabe, queridos, o mundo usa o poder para escravizar, para controlar as pessoas. É para isso que serve o poder. Por que você acha que as pessoas querem poder? É simplesmente para dizer que tem poder? Não, elas querem poder porque, como poder, traz consigo também o poder de escravizar, sabe, de controlar as pessoas. E o que as pessoas querem é poder, para controlar e escravizar. É para isso que eles querem poder. Mas o próprio Jesus Cristo não somente renunciou ao poder humano, como também ele ensinou, queridos, que tal verdade deve ser instrumento da busca daqueles que se dizem cristãos. Ele deixou como exemplo a ser seguido o esvaziar-se de poder. Porque por vezes nós estamos querendo poder, queridos, não para servir melhor a Deus. Estamos querendo poder não para ser melhores servos. Estamos querendo poder para se autodenominar-se acima dos demais como ungido do Senhor, intocável, inquestionável. Aí esse poder não é o poder que Cristo de fato utilizou. Pelo contrário, ele renunciou, porque esse poder é meramente humano. Marcos capítulo 10, versos 43 e 44, veja o que é que nos diz. Qualquer entre vós, estas são as palavras do Senhor, qualquer entre vós que quiser tornar-se grande, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro, será o servo de todos. Não combina poder com evangelho. Poder para exaltação do homem, do ego do homem, não combina com o evangelho. O apóstolo Paulo, ele mostrou essa oposição entre poder e evangelho ao proclamar um paradoxo. E qual foi o paradoxo que Paulo proclamou na leitura que nós fizemos? Ele nos mostrou que o verdadeiro poder está na fraqueza. O verdadeiro poder do cristão está na fraqueza. Eu me lembro que esses dias uma família está passando uma problemática difícil, e estão se reunindo para orar por uma criança, e eu conversando com um dos membros da família, ele disse: pastor, a pior sensação foi me sentir inútil, diante dessa situação. Eu não pude fazer nada, eu não tive o poder para fazer nada, e realmente é isto. Chega momentos nas nossas vidas que a gente precisa entender que a gente não tem poder nenhum, queridos. Nosso poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza. E é isso que eu quero agora discorrer com os irmãos em 3 pontos. Queremos ver primeiramente que o poder de Deus está na fraqueza da mensagem. Olha o paradoxo aqui, o poder de Deus na fraqueza da mensagem. Nós vamos ver alguns paradoxos, começando por estes. O poder de Deus na fraqueza da mensagem. Queridos, você sabe por que a cruz, ela ofende os homens? Porque na verdade, queridos, essa cruz, ela vai totalmente contrária aos méritos, ao poder que o homem acha que tem. Então muitas pessoas não gostam da cruz, porque ela vai mostrar sua fragilidade. Eles não gostam, queridos, porque nenhum ser humano, de fato, que é por natureza, sabe, ou quem sabe por escolha, gosta de ser despojado dos seus méritos. Nós não gostamos de ser desprovidos, não gostamos de ter os nossos méritos arrancados. Sabe o que é que a cruz faz comigo e com você? Ela arranca os nossos méritos, ela tira o nosso poder, ela mostra as nossas fraquezas. A cruz, querido, fere o orgulho dos homens. E para aqueles que perecem, o texto bíblico diz que ela é ofensiva. Para aqueles que estão perdidos, a cruz é ofensiva porque ela nivela a todos. Não existe poderosos, maiores, ela nivela a todos. Porque nela, os nobres, os sábios, os poderosos terão que estar ao lado daqueles que são desprezados, miseráveis, escórias, que vivem à margem da sociedade. A cruz, ela sabe, nivela todos nós. O homem carnal não gosta disso, porque ela esvazia ele do seu poder. E Deus tomou a iniciativa, irmãos, de salvar o pecador através da cruz, para nos dizer que
essa iniciativa era para mostrar que existe uma coisa que a Bíblia chama de loucura da pregação. Para muitas pessoas, não existe lógica numa pregação onde a gente vai dizer que para você ser vencedor tem que se esvaziar do seu poder. Mas essa é a loucura da pregação. A filosofia, a sabedoria gnóstica, eles falharam no mundo. Porque na verdade, o que era impossível à sabedoria do mundo, Deus o fez através da mensagem do Evangelho. Eles falharam. Aqueles que pregavam o gnosticismo, a salvação por meio do conhecimento, por meio do poder, falharam. Mas Cristo não, Cristo mostrou. E Ele fez o impossível, querido, possível, por meio da mensagem do Evangelho. 1 Coríntios, no capítulo 1, no verso 18, Paulo vai dizer justamente isso. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos. Porém, para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Então, queridos, com toda a fraqueza que a cruz representa, é por meio dela, por meio da cruz, que Deus demonstra o seu poder. Interessante que quando Jesus caminhou entre nós, Paulo vai falar isso em Romanos, não é? Os judeus, por exemplo, esperavam sinais de poder de Cristo, né? Eles queriam que Cristo viesse demonstrando o seu poder. Que ele viesse e rompesse com os grilhões de Roma, exercendo um poder imperador. Eles queriam, eles esperavam sinais. Eles não esperavam um Cristo crucificado. Eles não esperavam um Cristo debaixo de maldição e morrendo numa cruz que era morte para malditos. E isto se tornou escândalo. Isso se tornou um tropeço para suas expectativas de um poderoso líder que viesse livrá-los da mão do Império Romano. Os gregos, por sua vez, esperavam demonstrações de sabedoria e de lógica humana. Mas, mais uma vez, a cruz, para eles, era uma loucura. Então, queridos, perceba-se, para os judeus, eles queriam sinais de poder. Os gregos queriam de Jesus sinais de lógica humana e de sabedoria. Então, nem para judeus e nem para os gregos que olhavam para Cristo nessa perspectiva, cabia a cruz, porque a cruz era sinal de fraqueza. E é isso que nós vamos encontrar, por exemplo, quando Paulo, mais uma vez, relata no capítulo 1 da sua primeira carta aos Coríntios, nos versos 22 e 23. Veja o que é que o texto diz. Pois enquanto os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, nós, Paulo está dizendo, pregamos a Cristo crucificado. Paulo está dizendo, olha, veja só que os judeus querem sinais, os gregos querem sabedoria, mas nós não. Nós pregamos Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e que é loucura para os gregos. E não somente isso. Os próprios cidadãos romanos, queridos, eles eram contrários à execução na cruz, por considerar a cruz uma morte desumana, uma morte maldita. Para você ter uma ideia, o orador romano Cícero, ele incentivava todas as pessoas a sequer citar a palavra cruz, porque ela lembrava fraqueza, maldição. Mas ao contrário de tudo isso que nós vimos, de todo o pensamento humano, Deus fez da cruz um meio para mostrar a sua sabedoria e o seu poder. A cruz de Cristo foi escolhida por Deus para representar todo o poder e toda a sabedoria de Deus. Para muitos é loucura, para muitos é fraqueza, para nós, poder de Deus. 1 Coríntios, versos 24, na parte B. 1 Coríntios capítulo 1, 24, parte B e o 25 diz: mas para os que são chamados, ou seja, mas para aqueles que são eleitos, para aqueles que são salvos, tanto judeus como grego, Cristo é o poder e sabedoria de Deus. Porque a insensatez, ou seja, a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que o poder dos homens. Paulo está dizendo justamente isso. Olha, queridos, para nós que somos eleitos, chamados,
para nós que somos escolhidos antes da fundação do mundo, para aqueles que receberam o título de filhos de Deus, a cruz, longe de ser fraqueza, longe de ser loucura, ela é poder de Deus, queridos, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, queridos, porque a fraqueza de Deus é mais forte do que todo o poder humano. Então, irmãos, a cruz continua sendo uma pedra de tropeço para essa geração moderna. A cruz continua sendo uma pedra de tropeço para essa, geração hedonista, egocentrista, para essa geração que adora o poder humano, para essa geração que confia em sua sabedoria, para essa geração que confia apenas na sua justiça própria. Ela continua sendo loucura. Para estes, a expiação vicária de Cristo é absurda. Mas para aqueles a quem Deus chamou, para aqueles a quem Deus elegeu, para aqueles a quem Deus predestinou, para aqueles a quem Deus justificou, para aqueles a quem Deus salvou, ela não é loucura, nem é escândalo, irmãos. Pelo contrário, é o poder de Deus, porque nela Deus fez possível a nossa salvação. Louvado seja Deus por isto, porque a cruz é sinal da nossa salvação. A cruz é a nossa fonte de reconciliação, queridos. A cruz é a chave que nos liberta da escravidão do pecado. Sabe, a cruz é a chave que nos liberta desse egocentrismo e também desse hedonismo que prevalece na nossa geração. E louvado seja Deus, porque a cruz nos esvazia de todo o poder. Eu olho para a cruz e não vejo outra coisa a não ser o poder de Deus, mas a minha fraqueza retratada naquela cruz. Então a nossa cruz é uma fonte de reconciliação, queridos, que nos liberta da escravidão do pecado, que nos liberta do egocentrismo, do hedonismo, mas nos leva a uma vida de santidade. A cruz é a sabedoria de Deus, queridos, porque nela Ele propôs ser Ele ao mesmo tempo justo e justificador, demonstrando o seu poder, demonstrando o seu amor, demonstrando a sua justiça. Foi na cruz que Cristo escolheu ser o justo e justificador de todos aqueles que creem no seu nome. É pela cruz que nós temos salvação. Então, queridos, nós já vimos aqui o poder de Deus na fraqueza da mensagem. É a mensagem da cruz. Mas o poder de Deus também se manifesta na fraqueza do mensageiro. O filósofo alemão Nietzsche é interessante, né? Ele propunha um mundo dominado por homens poderosos. Seu ideal era o que ele chamava de super-homem, né? E ele queria, na verdade, propunha um mundo sem lugar para os seres débeis, os seres fracos, né? E Nietzsche, ele adorava o poder, né? Ele de fato queria o poder, adorava o poder, mas ele depreciava Jesus Cristo. E ele depreciava Jesus Cristo pelo que ele chamava de sua fraqueza, a fraqueza de Cristo. Vemos isso com muita clareza no livro de Nietzsche chamado O Anticristo, né? Que foi escrito em 1888 e foi publicado em 1895. E esse é o livro de travesseiro para alguns, né? Um livro que mostra o desejo de poder de Nietzsche. E que ele zomba, deprecia Jesus Cristo por aquilo que ele chama de fraqueza de Cristo. Ao contrário do filósofo Nietzsche, Jesus usou uma fragilidade, sabe, de uma criança como modelo ensinado, para que a fragilidade humana fosse vista e mostrada que ela é o terreno no qual Deus manifesta o seu poder. Sabe onde é que Deus manifesta o seu poder? Na fragilidade de cada um de nós. Paulo mostra a sua fraqueza. Paulo mostra a sua vulnerabilidade. Paulo admite seus medos. Ele vai dizer para nós em 1 Coríntios 2:3: estive entre vocês sob fraqueza, em temor e tremor. Ei, seja sincero, qual é o pastor que você vê nessa nova geração dizendo que ele tremeu diante de Deus, que ele andou em fraqueza? Ele vai dizer: eu sou o Superman, eu sou o cara, eu tenho poder, não toco no ungido não, minha irmã. Foi isso que Paulo disse, irmão. Paulo falou isso aos Coríntios quando muitos
ainda, sabe, de fato estavam se levantando contra ele, quando muitos estavam se levantando contra o seu ministério, quando estavam minando a reputação de Paulo, quando estavam acusando Paulo de não ser completamente judeu, sabe, queridos, e até dizendo que Paulo não merecia o título de apóstolo, pois não havia seguido Jesus em seu ministério terreno. Foi em meio a isso que Paulo usou para dizer: ei, eu sou fraco em Cristo Jesus. Não somente isso, queridos, eles ainda acusaram Paulo de ser um falso profeta. Disseram que Paulo estava interessado apenas em dinheiro, e que ele mesmo, sabe, de fato, relutando contra isso, Paulo agora vai tentar mostrar que o que faz dele um apóstolo não é a sua força, porque eles olhavam para Paulo e não aceitavam como é que um homem fraco, frágil, preso várias vezes, açoitado várias vezes, podia ser um apóstolo. E Paulo vai mostrar que aquilo que eles viam como fraqueza era o atestado, o carimbo que Deus colocava sobre ele, dizendo: este é meu servo fiel. E ele fala isso, queridos, declarando-se ele mesmo, através de uma lista de referência, judeu da tribo de Benjamim, dizendo ele que ele era fariseu, ou seja, doutor da lei. Paulo disse que ele era ex-aluno do grande mestre Gamaliel, que ele tinha aprendido aos pés de Gamaliel. Sim, queridos, ele era apóstolo, sendo ele chamado pelo próprio Cristo, e este ressurreto. E aliado a tudo isso, Paulo ainda enumera uma lista impressionante de açoites, encarceramentos, insultos e dificuldades que eu gostaria de ler com você. 2 Coríntios, a partir do capítulo 11, 2 Coríntios 11, a partir do verso 23, eu vou ler na nova versão transformadora. Veja o que é que Paulo vai usar. Interessante, irmãos, que Paulo vai usar isso, meu presbítero, essas fraquezas, para mostrar a sua força. Paulo vai dizer, com aqueles que estavam acusando a Paulo, que Paulo não era nem mesmo digno de ser chamado apóstolo, Paulo vai perguntar: são estes servos de Cristo? Sei que dou a impressão de estar louco, né? Paulo fala, em outras traduções diz: eu falo como fora de mim. Ele só dou a impressão, eu sei que eu dou a impressão de estar louco, mas digo que tenho servido muito mais. Aí Paulo vai começar a fazer a lista, ó. Trabalhei com mais dedicação, fui encarcerado com mais frequência, perdi a conta de quantas vezes fui açoitado, e em várias ocasiões enfrentei a morte. Verso 24, 5 vezes recebi dos líderes judeus os 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, fui apedrejado uma vez, 3 vezes sofri naufrágio, certa ocasião passei uma noite e um dia no mar, à deriva, realizei várias jornadas longas, enfrentei perigos em rios e com assaltantes, enfrentei perigo de meu próprio povo, bem como dos gentios, enfrentei perigos em cidades, em desertos e no mar, enfrentei perigo por causa de homens que se diziam irmãos, mas não eram. Tenho trabalhado arduamente, horas a fios, e passei muitas noites sem dormir. Passei fome e senti sede, e muitas vezes fiquei em jejum, tremi de frio, por não ter roupa suficiente para vestir. Irmãos, fazer uma relação dessa daqui, vai dizer assim: esse cara nem crente era. Era por isso que os judeus acusavam. É por isso que as pessoas olhavam para Paulo e procuravam um atestado de poder nele, mas só viam fraquezas. E eu quero citar aqui o grande missionário Hudson Taylor, aquele mesmo, né, irmão, que ganhou a China para Jesus, um dos maiores evangelistas que nós conhecemos. Hudson Taylor disse: todos os gigantes usados por Deus foram e são pessoas fracas. Irmãos, às vezes a gente olha para nós e diz: mas eu não tenho poder em mim. E realmente nós não temos poder não, irmão, para nada. Mas Hudson Taylor, o cara que ganhou a China para Jesus, ele disse que todos os gigantes que foram usados por Deus foram homens fracos, foram pessoas fracas, a começar por ele. Então, queridos, em um dos seus diários, Taylor ainda disse: se o Senhor, veja que humildade desse homem,
Se o Senhor não tivesse sido especialmente gracioso para comigo, se a minha mente não tivesse sido sustentada pela convicção de que o trabalho é dele, e que ele está comigo todos os dias, eu teria enfraquecido ou desmoronado. Mas a batalha é do Senhor, e Ele sempre vence as suas batalhas, glória a Deus. Então, sabe, Rosa, às vezes a gente fraqueja, às vezes a gente é frágil, e às vezes ficamos com vergonha de demonstrar que somos fracos. Por vezes, com esse afã, com isso que a TV mostra, que para ser crente tem que ter superpoder, a gente fica pensando que nem crente nós somos, porque somos tão afligidos. Sabe, queridos, somos tão tentados, que por vezes a gente pensa, será que eu sou crente mesmo? Essas minhas fraquezas, queridos, é com elas que Deus vai fortalecer a tua vida. Então hoje, parece não haver mais espaço, né, irmãos, na igreja, para alguém dizer, eu sou fraco. Parece que perdeu este espaço. Mas Paulo foi além, ao refletir a si mesmo como refúgio e escória. Paulo disse, eu não sou fraco não, eu sou refúgio, eu sou escória. Filipenses 3:8, sim, diz Paulo, na verdade, tenho também como perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Salvador, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como refúgio, para que eu possa ganhar a Cristo. Louvado seja Deus. Paulo está dizendo, eu não quero o poder, eu sou frágil, mas eu quero é Cristo que me fortalece, é nele que eu posso todas as coisas. Poder do mundo é passageiro, a fama do mundo é passageiro, o que permanece é o poder que o homem encontra em Deus, porque não tem dinheiro que nos faça resistir, sabe, as lutas e as tribulações, se nós não tivermos Deus em nossa vida. Mesmo na época dos grandes apóstolos, Paulo reconhecia a sua fraqueza. Sabe, querido, ele recusava-se a usar a sua própria sabedoria, ou usar a sua retórica para pregar Cristo crucificado. Ele lembra que ele disse, eu não preguei com sabedoria, e nem com falácias humanas. O meu evangelho foi pregado, e foi pregado na unção do Espírito Santo, porque eu pregava Cristo crucificado. E foi confiando no poder de Deus, que Paulo disse, e disse isso até com certa ironia, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, a partir do verso 9, ele diz isso com uma certa ironia, ele diz, por vezes, veja, me parece que Deus colocou a nós apóstolos em último lugar, como condenados à morte, somos feitos espetáculos ao mundo, tanto a anjo como a homens, nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós ilustres e nós desprezíveis. Até o presente momento padecemos fome, sede, estamos nus e recebemos bofetadas. Não temos pousada certa e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e o suportamos, somos difamados e exortamos, até o presente somos considerados como refúgio do mundo e como escória de tudo. Queridos, veja que Paulo nunca atraiu para si poder algum. Sabe por quê, queridos? Porque a verdade magna do Evangelho é que o Espírito Santo de Deus trabalha no território da fraqueza humana. Lembre-se disso. O Espírito Santo de Deus trabalha no território das fraquezas humanas. Agora, isso não quer dizer, queridos, né, que devamos simular, por exemplo, fraqueza ou reprimir nossas personalidades. Nada disso. Mas isso quer nos dizer, queridos, que nós devemos reconhecer a nossa dependência de Deus. Reconhecer, queridos, que o poder não é nosso. Queridos, que não podemos contribuir em nada que é nosso. Não podemos contribuir com nada que haja em nós para a nossa salvação. Somente o Espírito Santo de Deus tem poder para convencer e salvar o homem. 2 Coríntios capítulo 4, verso 7. Agora nós mesmos
Somos como vasos frágeis de barro, que contém esse grande tesouro. Então perceba, queridos, ele diz, assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. Você sabe qual o poder que você tem, que eu tenho, e que de fato é benéfico? O poder de Deus que age em vasos vai quebrado, como eu e você, vaso de barro. Esse poder é o poder que se aperfeiçoa na fraqueza. Então, queridos, não podemos nos esquecer que somos pó. Sim, querido, pó levantados pelos sopros de Deus. Somos vasos de barros, moldados na mão do oleiro. E é maravilhoso saber que, mesmo com toda a nossa fragilidade, mesmo sendo vasos de barro, Deus nos escolheu para colocar em nós o seu maior tesouro. Nós somos habitação do Espírito Santo de Deus. Mas o poder nunca é nosso. Nós somos vasos frágeis. Somos como aquela estátua com pés de barro. Não é? Todos nós, usando o nosso linguajar, temos telhado de vidro. Não existe super crente, super pastor, super ungido. Não existe. O que existe é homens dependentes de Deus para tudo e qualquer coisa. Poder somente o de Deus. Então nós vimos o poder de Deus que se aperfeiçoa na fraqueza da sua mensagem, o poder de Deus que se apresenta na fraqueza do mensageiro, mas vamos ver o poder de Deus na fraqueza dos chamados. 1 Coríntios capítulo 1, vou fazer a leitura novamente dos versos 27 e 28. Veja, ele diz: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas ignóbeis do mundo e as desprezadas e as que não são, para reduzir a nada as que são. Isto é loucura. Esta é a loucura, queridos, do poder de Deus que se aperfeiçoa na fraqueza dos chamados. Sim, queridos, agora perceba, somente os fracos aceitam o evangelho. Você sabia disso? Somente os fracos, somente aqueles que reconhecem que não tem poder, que aceitam o evangelho. Quem acha que tem poder, vai dizer, eu não preciso do evangelho, isso é loucura. A igreja, queridos, é lugar de fracos. E eu sempre digo, por vezes algumas pessoas passam na igreja e acham que aqui é um museu de santo vivo. É não, irmão. Isso é um hospital de gente fragilizada. Isso aqui está igual a esses hospitais aqui. Não tem nem vaga mais. A UTI está tudo cheio de pecador. Agora, Deus não faz acepção. É verdade. Ele salva ricos e sábios. Por exemplo, Paulo era sábio. O seu discípulo Gaio era um homem muito rico. E ambos foram salvos. Mas se alguém que é forte do ponto de vista humano quiser ser alcançado e salvo, este deve estar disposto a se tornar fraco, porque Deus veio buscar o quê? As ovelhas perdidas da casa de Israel. Paulo era instruído, queridos. Ele tinha autoridade, mas ele teve que reconhecer sua fraqueza ao ficar cego e ter que aprender com um simples homem idoso chamado Ananias. Paulo, que era o maioral, era um que vivia dentro dos castelos. Deus transforma a nossa fraqueza em poder, meu irmão. Então, se você quer experimentar o poder de Deus, só vai experimentar o poder de Deus se você for frágil. Agora, se você se achar que é poderoso, que você pode alguma coisa, você nunca vai experimentar o verdadeiro poder de Deus. Então, irmãos, Deus transforma a nossa fraqueza em poder. 2 Coríntios capítulo 13, verso 4 diz: porque apesar de ter sido crucificado em fraqueza, Cristo vive, e isso pelo poder de Deus. Semelhantemente, somos fracos nele. Queridos, somos fracos nele, mas pelo poder de Deus, viveremos com ele para nos servir. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Que Deus nos chamou para servir. Que os homens, de fato, ele deve se considerar como servo de Deus e dispenseiro dos ministérios de Deus. É isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 4, verso 1. O poder de Deus é dado aos seus servos, aqueles que humildemente reconhecem a sua servidão. Sabe, Deus não dá seu poder a poderosos. Paulo usa o termo grego opereta para falar sobre o poder de Deus. E esse é interessante, que esse é um termo que era muito conhecido, porque isso dava a ideia daqueles remadores que ficavam, por exemplo, a gente assiste aqueles filmes, né, naqueles antigos, a gente sabe que tem um navio e embaixo tem os remadores que ficam remando, né? Eles quem levam o barco, e em cima está a tripulação, e embaixo está lá aqueles remadores. Você percebe que ninguém de fato
Consegue enxergar aqueles homens? É assim o poder de Deus. É isso que Deus faz, queridos. É porque eles estavam ali e o barco navegava e eles não apareciam. O que Cristo faz conosco é justamente isso, queridos. No momento que quiser aparecer mais do que o mestre, mais do que o navio, nós não seremos nunca alvo da graça de Deus. Deus escolheu salvar os pecadores. Deus escolheu salvar os fracos. Deus escolheu salvar os desprezados, porque todo crédito da salvação pertence a Ele. Querido, se o homem tivesse algum crédito na salvação, com certeza ele queria escolher os fortes, os poderosos, os bem-sucedidos, como Nietzsche. Queria uma, sabe, assim até mesmo como Hitler, que queria um grupo saudável, perfeito. Mas Deus não. Na história, vemos Deus usando pessoas fracas e as transformando em gigantes, como fez com Moisés, como fez com Davi, como fez com José, com Gideão, com Pedro, com Tiago, com João e com tantos homens que eram frágeis e que Deus usou para a honra e a glória dele. Então, meu irmão, minha irmã, se nessa noite você pensa que você quer poder para se tornar alguém importante, desça desse pensamento, vá até os pés do Senhor, se humilhe, porque são os humilhados que serão exaltados. O poder de Deus se aperfeiçoa em nós, para que de fato por meio de nós possamos pregar este evangelho. O poder de Deus não é para outra coisa, não é para ter dinheiro, não é para ter fama, maior igreja, melhor carro, melhor casa, e dizer que é ungido de Deus, para que ninguém lhe toque. O poder de Deus é para dizer: você não é nada, mortifique-se a sua carne e levante-se como dispenseiro na obra de Deus. É isso que, para que serve o poder de Deus. Mas tem pessoas que acham que o poder de Deus é para dar status quo. Mas não é isso, irmãos. Porque quando Deus quer usar alguém forte como Paulo, ele humilha. Lembra de Paulo? Paulo era forte, perseguidor da igreja, e saiu para perseguir a igreja. Aí Deus disse: espera aí, Paulinho, eu vou lhe usar, meu filho, mas para lhe usar eu vou esvaziar você desse poder que você acha que tem. Paulo caiu cego no caminho lá de Damasco, meu irmão. Ficou sendo servido por Ananias, um humilde homem. Deus dizendo para ele: Paulo, você vai saber agora o que é sofrer no meu nome. Esvaziar-se desse poder terreno, corrompido, mas eu vou lhe encher de um poder que mesmo em meio às dores glorifica o seu Senhor. Este é o poder de Deus. Porque primeiro, queridos, deve haver um autoesvaziamento. E foi por isso que Paulo foi autoesvaziado por Deus. Foi isso que Paulo fez. E depois que Paulo sentiu esse autoesvaziamento, ele fala aos Filipenses na sua carta, no capítulo 3, versos 7 e 8, dizendo o seguinte: mas o que era para mim lucro, o poder, a fama, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero como perda tudo comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, Senhor da glória, por cuja causa eu perdi todas as coisas e as considero como esterco para ganhar a Cristo. Então, irmãos, o poder de Deus, ele opera na fraqueza da sua mensagem. É a mensagem da cruz. O poder de Deus, ele opera na fraqueza dos mensageiros, homens como eu e você, feitos de barros. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza dos chamados. Somos chamados para servir ao Deus Todo-Poderoso. E tudo isso nos mostra que o poder de Deus é aperfeiçoado na fraqueza. O apóstolo Paulo, ele se sentia constantemente afligido por um espinho na carne, lembra? E ele orou a Deus, né? Por 3 vezes, para que Deus pudesse remover, tirar aquele espinho. Ao que o Senhor respondeu: a minha graça basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E depois disso, de forma surpreendente, nós vamos encontrar Paulo declarando no verso 10 do capítulo 12 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele dizendo: por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo, pois quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Veja que coisa linda, 2 Coríntios 12, 10. Por isso, de boa vontade, Paulo não está murmurando aqui, não, de boa vontade, com alegria, antes me gloriarei nas minhas fraquezas. Paulo está dizendo: vou me gloriar não é nas minhas forças, porque eu não tenho, nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim
o poder de Cristo. Aquilo que nós falamos. Quer ser alvo do poder de Cristo? Esvazie-se, porque ele só opera na fraqueza do homem. Porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. Paulo começou não apenas a tolerar, mas a transformar suas fraquezas em poder de Deus. Ele conseguiu isso, queridos, quando ele reverteu o espinho na carne. Aquilo que para alguns seria um sinal de maldição, ele conseguiu reverter em bênção. Então a pergunta que não se cala é: como é que Paulo alcançou esse nível de transformar fraqueza em bênção, de pegar o espinho, o sinal de maldição, e transformar isso em bênção? Como foi que ele alcançou isso? A resposta é simples, irmãos. Isso tudo aconteceu através da revelação de Jesus Cristo, onde o poder se aperfeiçoa na fraqueza, através da humilhação da cruz, onde um Cristo foi humilhado, e depois da sua morte ele foi glorificado com todas as honras, mostrando que se o homem ele quer ser de fato, poderoso, ele tem que se humilhar aos pés do Senhor, porque não é poder do mundo, é poder de Deus que opera nele. O próprio Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, versos 7 a 9, ele vai nos mostrar justamente isso. Cristo esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e na forma de homem ele se humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira. Paulo está querendo dizer, olha, sempre após a humilhação, vem a exaltação. Cristo foi exaltado após a cruz, mas para haver exaltação de Cristo, tinha que haver cruz. Para que houvesse exaltação, tinha que haver humilhação. Para que houvesse o poder e a glória, tinha que ter a fraqueza da cruz. E tem gente que quer pular isso aqui, né? Querem poder, querem fama, sem passar pela cruz. Essa aí não vai dar certo nunca, meu irmão. Ora, se a cruz foi o meio para atingir a glória, na qual Cristo venceu, Paulo agora enxergou no espinho da sua carne um meio para se refugiar em Cristo. Aquilo que poderia ser maldição, ele disse: epa, isso aqui é para mostrar que eu sou fraco, que eu agora não sou mais Paulo de Tarso, eu sou Paulo, eu não sou mais o perseguidor da igreja, eu sou o perseguido, eu não sou mais aquele que detém o poder dos homens, eu detenho o poder de Cristo. A Bíblia não revela qual seria esse espinho na carne de Paulo, mas mostra que aquela fraqueza, aquele espinho, foi permitido por Deus para manter Paulo dependente e humilde diante dos seus pés. Lembra como foi que esse espinho chegou? Paulo vai dizer que conheceu o homem que foi ao terceiro céu, ao segundo céu, ao terceiro céu, e que viu coisas que de fato nenhum homem viu. Ele está falando dele mesmo. Então quando ele volta desta visão, Deus lhe permite um espinho na carne para que ele não fosse daqueles que iriam se vangloriar, buscar o poder, porque teve uma revelação que ninguém teve. E às vezes a gente vê, né, alguns se dizendo detentores de uma nova revelação, dizendo: eu tenho poder. Que poder, rapaz, que poder que nada. Paulo foi humilhado porque ele viu coisas que não poderia ver, e para que ele não criasse nele uma vanglória e um poder terreno, foi dado a ele um espinho na carne. Então nós podemos dizer que esse espinho é a representação, é a figura de algo que causa dor e que nós não conseguimos remover sozinhos. Precisamos entender que às vezes, querida, a solução de Deus não é remover o espinho, mas é preencher a ferida com o seu poder. Entenda isso. Há pessoas dizendo: Deus tira o espinho, Deus tira a luta, Deus tira o sofrimento. Deus, não é esse o propósito. Deus está dizendo: deixa o espinho, deixa o sofrimento, mas eu vou preencher a ferida com a minha graça, porque a minha graça te basta. Porque se eu arrancar o espinho, você pode fugir da minha presença, mas todas as vezes que você olhar para a marca do espinho, você vai dizer: eu preciso estar aos pés do Senhor. Paulo refletiu sobre o sofrimento em sua vida, irmãos, e percebeu que a sua própria força era inútil para fortalecê-lo, para, confortá-lo naquela situação. Então ele entendeu a sua total dependência do poder divino. Porque, queridos, a bênção na vida de Paulo não veio diretamente do espinho, mas daquilo que o espinho provocou nele: humildade, dependência, graça e poder de Deus. Sabe por que essas coisas estavam presentes na vida de Paulo? Porque ele tinha um espinho permitido por Deus na sua carne. Então, queridos, eu creio que todos nós possuímos um espinho na vida, algo que machuca, algo que fere, quer sejam internos ou externos. E nesta hora se torna um alívio depender de uma força que na verdade não é nossa, para que possamos vencer. A graça é esta:
é que os meus espinhos vão mostrar que eu preciso de uma força para vencer. E que essa força não é minha, essa força vem de Deus. Romanos capítulo 8, verso 26 diz: o Espírito nos assiste em nossas fraquezas. Ele não nos assiste em nossas forças. O Espírito Santo de Deus nos assiste nas nossas fraquezas. Não se envergonhe de ter suas fraquezas, as suas lutas. Não ache que porque você enfrenta as suas lutas, suas tribulações, você não é filho de Deus, você não é filha de Deus. Pelo contrário, o Espírito Santo nesse momento está lhe assistindo. Nesse momento ele está lhe assistindo nas suas fraquezas. E você só está de pé porque está sendo assistido pelo Espírito Santo de Deus. Se não fosse, o teu poder de nada serviria, você estaria lançado na derrota. Mas em meio à sua fragilidade, você é sustentada pelo Espírito Santo de Deus, que nos auxilia na hora das nossas fraquezas. O escritor de Hebreus, ele diz uma coisa interessante, diz que os heróis da fé, na verdade, os heróis da fé, eles fizeram da fraqueza as suas forças. Foi justamente isso que Deus permitiu, que no meio das fraquezas, esses heróis da fé encontrassem força, porque as fraquezas foram justamente o motivo para que eles encontrassem força no Senhor. Então, queridos, falar de um poder que se aperfeiçoa na fraqueza, parece ser algo completamente contraditório. Porque o poder e fraqueza, na verdade, eles são conceitos totalmente opostos. Mas é o poder de Cristo, e não o poder humano, queridos, que se aperfeiçoa na fraqueza do homem. Por isso é que Cristo, na verdade, querido, é Cristo quem recebe a honra e o louvor. Ou seja, o verdadeiro cristão, ele se gloria em Cristo e não em suas próprias forças. Por vezes buscamos uma vida confortável, por vezes buscamos uma vida baseada em nossas forças e nossos méritos. E somente diante dos espinhos, queridos, é que de fato nós aprendemos quão fraco nós somos. E que a solução é se humilhar perante Deus e confiar nele, confiar no seu poder, confiar em sua força e declarar: tudo eu posso naquele que me fortalece. Nunca diga eu tenho força para resolver, eu tenho força para fazer. Diga não, eu sou frágil, mas eu me humilho diante de Deus, porque diante dele eu tudo posso, porque é ele que me fortalece. Eu quero concluir, porque nessa noite nós temos uma mensagem que expressa fraqueza pela cruz diante dos nossos olhos. Nós temos uma mensagem que expressa fraqueza pela cruz, que é proclamada por pregadores fracos e cheios de temor como este que vos fala, mas é recebida por pessoas fracas, desprezada pelo mundo como eu e você novamente, porque isto é verdadeiro evangelho. Sabe, querido, verdadeiro evangelho é uma mensagem que expressa fraqueza pela cruz, mas que é proclamada por pregadores fracos e cheios de temor, e é recebida por pessoas fracas, pelas ovelhas perdidas da casa de Israel, que reconhecem não terem força nem poder nenhum, e que clamam: vem Senhor, assiste-me nas minhas fraquezas, porque eu só posso qualquer coisa se eu estiver no Senhor. John MacArthur comenta que quanto mais fraco o instrumento humano, mais claramente brilha a graça de Deus. Nesse mesmo sentido, Kistemarker, ele diz: o poder divino se mostra brilhantemente quando a fraqueza humana está evidente aos olhos. Ele se vestiu de humanidade, e o diabo, quando assim o viu, ofereceu a ele poder, mas ele rejeitou. Ele decidiu e foi à cruz, e foi lá que de fato ele foi pregado, e aquela expressão máxima de humilhação foi mostrada para o mundo. Foi na cruz que Cristo provou a morte, mas sabe, ali na cruz ele mostrou também, querido, a sua fraqueza humana, a ser pregado e morto naquela cruz. Mas a imagem de fraqueza que nós temos aqui na terra não é a mesma que o céu vê, queridos. Nós temos visão diferente de fraqueza. Aquilo que a cruz representava, a morte do nosso Cristo, parecia a fraqueza, a derrota total do nosso Cristo. Mas a visão do céu é diferente da cruz. Veja como é que o céu enxerga a fraqueza. Apocalipse capítulo 5, verso 6. 5, 6 de Apocalipse. João viu no meio do trono e dos 4 seres viventes,
e entre os anciões, em pé, um cordeiro que parecia estar morto. Um cordeiro que não estava morto, que parecia estar morto. A cruz não matou o nosso Deus. Veja, essa é a imagem que é refletida nos céus. A imagem da aparente e total fraqueza, que agora está entronizada por meio de um cordeiro, que o texto diz que está lá como se tivesse sido imolado, como se tivesse sido morto, e que este agora está em pé, no meio do trono da glória, reinando eternamente. A cruz não é sinal de fraqueza nem derrota, é sinal de vitória e de poder de Cristo, para aqueles que creem. Esta é a mais clara representação, queridos, do poder de Deus que se aperfeiçoa na fraqueza. É o que a Bíblia chama de a fraqueza no poder. Pois diante do cordeiro, que aparecia ali humilhado, que parecia como que morto, coroas são depositadas aos seus pés. E isto em reconhecimento que aquele que ali estava era o cordeiro que foi morto, era o rei dos reis e senhor dos senhores. A fraqueza da cruz trouxe a glória excelsa ao Cristo verdadeiro. Apocalipse, capítulo 4. Vou pedir a você que abra esse texto, que eu quero encerrar com ele orando. Apocalipse, capítulo 4. Apenas 2 versos, 10 e 11. Apocalipse 4, 10 e 11. Os 24 anciões prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, e o adoravam, e adoravam ao que vive pelos séculos de séculos, e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo, o que é que ele dizia? Vamos todos? Digno és, Senhor nosso Deus, e Deus nosso, de receber o quê? A glória e a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade existiram, e foram todas elas criadas. Louvado seja Deus. Sabe, meu irmão, eu quero orar por você. Talvez você está sendo afligido, afligida, e talvez você se envergonhe das suas fraquezas, achando que sua fraqueza é sinal de derrota. Não, meu irmão. Deus escolhe pessoas fracas, débeis, que não são, para confundir as fortes, as poderosas, as que acham que são. Porque não existe poder constituído na terra. Poder terreno é espória, é nada. Paulo disse, eu deixo tudo isso, é refúgio. Eu quero o poder que se aperfeiçoa na fraqueza. Você está fraco hoje? Você está fraquinha hoje? Foi açoitado pelos vendavais da vida? Saiba que Deus está lhe assistindo nesse momento em suas fraquezas. Sabe por que você está de pé? Porque o Espírito Santo te assiste. Sabe por que você está de pé? Porque você é fraco. Porque você é fraca. Se você fosse poderosa ou poderoso, você não estaria sendo assistido por Deus. Mas como você está sendo assistido pelo Senhor, agradeça a Deus. Vamos orar ao Senhor. Deus, tu sabes que por vezes a nossa fragilidade é perceptível a olho nu. Sabe, Deus, por vezes nós somos tão açoitados pelas intempéries da vida, pelas lutas, que por vezes nos envergonhamos da nossa própria fraqueza, como se ela fosse um instrumento de negação, de maldição. Mas nessa noite nós aprendemos que o teu poder se aperfeiçoa em meio à fraqueza, que só seremos cheios, só seremos socorridos, só seremos acalentados pelo teu Espírito Santo se nós estivermos fracos. E é por isso que eu quero te pedir que o Senhor nos assista em meio às nossas fraquezas nesse momento. Que o Senhor possa nos assistir, Senhor, durante essa semana, durante essa pandemia. Que quando o medo, a fraqueza nos sobrevier, não possamos sentir vergonha, mas entender que o Senhor está nos assistindo, que jamais estaremos sós. Que possamos entender que todo o poder constituído aqui na terra não passa de vã filosofia humana. Eles falharam na busca da salvação pelo poder e pelo conhecimento. Mas aquilo que era loucura, a morte da cruz, a expiação, Senhor, foi o sinal da vitória. A cruz, a fragilidade da cruz,
nos mostrou o poder que o Senhor tem sobre a vida e sobre a morte. E por isso eu te louvo, por o Senhor nos assistir em nossas fraquezas. Eu faço isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, queridos? Então, fica aqui agora o nosso compromisso. As mulheres samaritanas, a partir de terça-feira, nós já temos um compromisso a partir do dia 16, não é? Então, vamos estar colocando nas redes sociais. Sim, Robson está me lembrando aqui. Gente, novidade nova. Que no fim, olha, mas nada não. Dá para tá aí ainda? Seguro. Sai não, a bênção não acabou ainda não. Só depois da bênção apostólica. Sábado é dia 13 de junho. Eu duvido você dizer que dia é este. Que dia é esse? É dia de quê? Namorados, bicho. Mas rapaz, hein? E é casado, e as solteiras aqui ficaram catando migalha. Diga, dia dos namorados é dia que Deus vai mandar o meu varão montado num cavalo branco. Pode dizer, Larissa, não é? Não pode dizer, Rose, não é? Então, sábado, dia 13, você que é casado, você que ainda namora, eu namoro com minha esposa, eu sou eterno namorado. É dia 13 que é o sábado. Não é isso, Robson? Então, dia 13 é porque está patrocinando é dia 12, né? Dia 13 que é o sábado, que nós vamos fazer a live aqui da igreja. Live dos namorados e PRQ. Olha, sorteio de chocolate. Sorteio de chocolate. Ei, tem uns 30 kits ou mais de chocolate. E outra coisa, eu vou estar dando um presente especial, porque nós vamos ter concurso de poesias românticas, e aquele que ganhar, eu vou dar o presente, me cobre, amém? Sábado próximo, a partir das 19h30, live dos namorados, cheiro no coração, amém? Vamos ficar de pé. Aproveite que dá tempo ainda, você assistir essa live com o seu namorado. Espere dia Jesus, manda Jesus, meu namoradozinho. Eita Deus, Pai, muito obrigado por tudo. Nessa noite nos despedimos na tua presença, pedindo a tua bênção sobre cada um de nós. Que a graça salvífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, o poder, a comunhão e as doces consolações do teu Espírito Santo recaia hoje sobre nossas vidas, sobre cada um de nós, sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre a nossa nação, sobre nós que somos fragilizados, fracos, para que possamos ser fortalecidos pela presença do teu Espírito Santo. Faça isso sobre aqueles que estão habitando os quatro cantos desse planeta Terra e confessa o Senhor como o único Senhor Salvador de suas vidas. Que Cristo Jesus nos abençoe. Essa é a nossa oração. A igreja diz: Deus nos abençoe. Até a próxima quarta-feira.